bem com vocês? Está começando mais um programa nas Ondas da Graça. Eu sou a Tia Má. Eu sou o tio Rafa, que alegria poder falar com vocês mais um programa, mais um dia, mais uma sexta-feira, Tia Má. Exatamente, estamos falando sobre o caráter de Cristo. Quais são as características que Jesus tem, que a gente precisa imitar para ser parecidos com ele? Algumas delas, né, Tia Má? Algumas, as que principais. Jesus tem tantas características maravilhosas, mas algumas que a gente achou, né, importante falar para vocês. A primeira foi falando sempre a verdade. A segunda foi respeito sim, nunca julgar. Julgar não. A terceira foi adorar somente a Deus. Então a gente precisa poder falar muito bem. E hoje, tio Rafa, qual que é a característica que a gente vai falar hoje? Te amar é uma característica que eu sempre, quando contava uma história para as crianças aqui na igreja, eu falava muito sobre isso. Até porque eu falhava isso quando era criança e hoje eu vejo a importância disso. Super importante. Muito importante, isso para você levar para a vida inteira. Começa com a letra O. Ou a letra O. Obediência. Obedecer. É uma coisa que a mamãe sempre. e o papai falam tanto pra gente. Obedece, criança. Obedece. Por que será que a Bíblia eles falam fala tanto, isso né? também até uma maneira muito séria. Obedecer é melhor que qualquer sacrifício, melhor que qualquer coisa que você possa fazer no lugar. Por que será? Porque, gente, obediência é o que Deus pediu para Adão e Eva lá no começo do mundo. Obediência. E o grande pecado foi o quê? Desobedecer. Então hoje nós vamos falar sobre obediência. E aproveitando sobre falar sobre obediência, vamos ler na palavra de Deus aonde Jesus fala sobre obediência? Pega aqui, ó. Livro de João, no capítulo 14, versículo 15. Olha que Jesus fala para os seus discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos. Olha que coisa importante. Curtinho o versículo, na Tia Má. Curtinho. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou em outra versão, se você me ama, se vocês me amam, guardem os meus ensinamentos. Obedeçam os meus mandamentos. Exatamente. Obedeçam as minhas ordens. Jesus estava ensinando aqui para os seus discípulos algo muito importante, né? Até já anunciando sobre a sua morte, até já falando sobre o que viria, porque estamos no versículo 14, capítulo 14, lá no 16, 17 é a morte de Jesus já, né? O capítulo 17 de João, fica a dica para você aqui, ó. Hashtag fica a dica, leia João 17. Isso aqui fala sobre você. Como assim, tio Rafa? Leia. Curiosidade para você. Fica a dica. Leia João 17. Mas aqui em João, voltando para João 14, Jesus fala o seguinte, né? Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Ou seja, se você ama a Deus, se você diz que ama a Deus, como já estava até na própria Bíblia, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. Né? Jesus aqui no Novo Testamento, crianças, ele estava até dando um novo mandamento, né? Um novo mandamento vos dou: amem a Deus sobre todas as coisas. Lembra que nós falamos semana passada? Tá tudo ligado. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. É um mandamento que Jesus estava falando aqui para nós. Mas se pegar a Bíblia toda tem mandamentos pra gente. Não roube. Exato. Né? Não cobice, exatamente. Não cobice, né? Do próximo. Honre o papai e a mamãe. Aí também fala, obedeça aos seus pais, porque isso é pro Senhor, isso vem de Deus. Exatamente. O que mais? Dê o dízimo. Sim. Olha que importante, também é um mandamento. Se você pegar o livro de Levíticos lá, a gente vai ler as leis do povo de Israel. Tio rapaz, não tem nada a ver. Aplica algumas coisas. Por exemplo, quando Deus fala sobre o sacrifício, tá falando de nós levarmos o nosso melhor diante de Deus. Né? Não só o melhor de coração, mas às vezes o nosso melhor de trabalho. Se o papai e a mamãe trabalham, tem que dizimar. O tio Rafa e a tia Má trabalham. Nós dois fazemos o quê? A gente pega o dinheirinho lá no começo do mês, recebemos, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz: dízimo. Dízimo na torre do Senhor. Outro versículo muito importante que a Bíblia fala também: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que seria a palavra torpe? Nenhuma palavra feia. Sabe aquele palavrão? Palavrão? Eis que estou somose. Não palavra grande, mas aquele paralelepípedo que você fala e você quer dizer coisas ruins para aquela pessoa. Que você... A Bíblia fala, é pecado. Então, se você quer ser parecido com Jesus, você obedece os mandamentos de Jesus. E Jesus fala, não fala coisa feia, mente. Como diria já a musiquinha já. Nomes feios também não.
Porque de quem é o seu coração? É de Deus. É de Deus. Então, olha, é muito importante isso, crianças. Obediência. Pode até ser um programa até que vai mexer um pouquinho, né? Vai cutucar um pouquinho. Que dá uma vontade de não obedecer, né? Que, desobedecer é mais fácil. A gente sabe isso, é mais gostoso fazer aquilo que a gente não pode, né? E a pessoa chega e fala não, e você quer sim, porque, né? Quando a pessoa fala não, que é proibido, a gente quer fazer. Eu tenho no meu corpo, né, marcas de desobediência. Como assim? Eu vou contar uma história rapidinho pra você antes da história oficial. Quando eu tinha 10 aninhos, isso só faz 20 anos atrás. Nossa, que rápido. No ano 2000, tinha 10 anos, eu ganhei uma bicicleta. Bicicleta dos meus pais, eu andava com aquela bicicleta mais o dia inteiro. Lembra que nós falamos semana passada sobre ter tempo para Deus? Eu não tinha, eu só andava de bicicleta. É errado o que eu fiz, mas olha a consequência disso. E minha mãe um dia falou assim: Rafael, chega, vem pra casa. Vem pra casa porque já deu tempo de você, já tá andando muito tempo. Vem pra casa, vamos subir pra você poder comer e descansar. Pra meu apartamento, né, tio Rafa? Sim. Eu falei assim: mãe, vou dar só mais uma volta. Pra que eu fui dar aquela volta, crianças? Dei uma volta, caí e quebrei o braço. Se você um dia a mamãe tinha falado, vem pra cá. Se você um dia me encontrar pessoalmente, pergunta dessa história. Tia Má tá vendo aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 cicatrizes no braço. Quebrei o braço feio, crianças. Sem contar no trauma, né, tio Rafa? Exatamente. Lembrar da Quebrei dor. o braço feio. Aí adivinha uma coisa pecado. Minha mãe apareceu na hora e viu eu com o braço quebrado. Aí fui pro hospital, fiz cirurgia, enfim. Resultado do quê? Desobediência. E sabe que tem uma história isso que eu fala pergunto pra você, sobre será que isso, tem né, alguma tio história Rafa? sobre desobediência? Tem? Tem. Vamos pra história então? Crianças, vamos contar uma história hoje então sobre obediência. E a história que eu vou contar é uma história verdadeira. Eu vou contar a história hoje da Flora. A Flora, ela era uma menina muito alegre. A Flora era uma menina muito alegre, ela gostava muito da natureza e tem tudo a ver com o nome dela, né? E ela morava numa cidadezinha bem pequenininha com o seu pai e com a sua mãe. E a Flora, uma vez perguntaram pra Flora se ela gostava do nome dela. Ela falou assim: eu gosto sim, mas se eu pudesse, eu mudaria meu nome pra Colibri, porque ela gosta muito daqueles passarinhos, sabe? Que chama Colibri. Mas ela falou assim: mas o meu nome é bonito porque lembra a natureza, lembra as flores, as plantas, os animais, tudo, né, que tem a ver com a natureza. Eu gosto sim. E a Flora e a família dela tinham uma chácara, uma pequena chácara, perto da cidade onde ela morava. E toda vez que a Flora ia nesse lugar, nessa chácara, ela ficava muito feliz, porque ela brincava muito. Quem aí já foi numa chácara que tem muitas árvores com frutas? Vocês já foram? É muito gostoso, não é? E a Flora, toda vez que ela ia na chácara da família dela, ela brincava demais, ela nadava, tinha um rio, né? Um riozinho no fundo da casa, ela nadava nesse riozinho, ela colhia frutas direto do pé. A Flora amava passear nesse lugar. E teve uma vez que a Flora foi para essa chácara, né, da família dela. Ela foi, mas estava só ela e a mamãe. E naquela vez, não tinha como brincar porque tava chovendo demais. Sabe aquela chuva que não para? Chovia. Vamos ver se eu consigo fazer uma chuva aqui, ó. Chovia. Molhou tudo. Choveu demais, crianças. Chovia demais e ela não conseguiu sair para brincar. Ela ficou muito chateada. Ela tava lá dentro da casa, olhava aquela chuva caía. E aquela chuva caía, e agora? Eu vim até aqui para poder brincar e não consigo brincar, não para de chover. Daí ela pensou, falou assim: eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Passou um pouco de tempo, ela viu que começou a abrir o tempo, né? Começou a abrir o céu. E ela disse: mamãe, tá abrindo o tempo lá fora, tá até saindo o sol. Eu não posso sair para brincar? Deixa, por favor. Aí a mamãe falou assim: Flora, deixa eu dar uma olhada. Tá bom, eu deixo você sair. Mas, presta atenção, choveu demais.
Então você faz o favor de não tirar os chinelos do pé. Tá vendo esses chinelos que estão no seu pé, Flora? Por favor, não tire os seus chinelos, porque pode acontecer, pode machucar o pé. Ela, tá bom, mamãe, tá bom. E lá se foi a Flora, bem legal, bonitinha lá, ela saiu lá, ai que delícia, esse sol tá lindo, ai que legal, ainda bem que parou de chover e ela começou a andar pela chácara. E perto do rio tinha um espaço assim que tava descendo uma enxurrada, porque como tinha chovido demais, tava descendo, sabe aquela enxurrada que desce com força, parece aquelas cachoeiras assim, sabe? Vocês já viram? Ela viu aquela enxurrada descendo água que não acabava mais. Ela falou assim, nossa, deve estar muito gostoso, porque passava por cima da terra e a terra tava fofinha. Ela falou assim, eu vou entrar na enxurrada. E aí ela entrou, ela colocou os pés lá e a água parou no joelho dela, olha que gostoso. E ela começou a brincar na enxurrada. Só que ela tava com os chinelos no pé e aqueles chinelos começou a enroscar na lama, né? Porque a lama tava bem molhada e aquela água que não parava, ela falou, nossa, que difícil de brincar. Eu vou tirar esses chinelos do pé. Daí ela se lembrou do que a mamãe tinha falado pra ela. Flora, não tira os chinelos do pé. Daí ela pensou, ela falou assim, mas tá difícil de brincar com esse chinelo. Eu vou tirar só um pouquinho, é rapidinho, depois eu coloco de novo. Daí, o que ela fez? Ela tirou os chinelos do pé, tirou o chinelo e começou a pular na areia, na terra, naquela terra fofinha, quando ela sentiu uma dor insuportável no pé. Ela sentiu lá, ai, aconteceu alguma coisa. Ela saiu da enxurrada, sentou no chão. Quando ela viu, crianças, o que vocês acham que era, hein? Quando ela viu, tinha uma garrafa de vidro quebrada. Vocês já viram uma garrafa de vidro quebrada? Com aquelas pontas, né? Bem pontiagudo. Tava enfiado no pé dela. Pegou a carne e tudo e saía sangue, Ela sentou, e chorava de dor. E agora, o que eu vou fazer? E ela olhava, a casa dela tava muito longe, mamãe não ia escutar ela gritar. Ela falou assim, eu tenho que tirar essa garrafa do meu pé. Aí ela foi lá, segurou a garrafa bem onde tava lá no corte, puxou com tudo, deu aquele grito e saiu correndo até a casa. Quando ela chegou lá, a mamãe ficou desesperada, preocupada com ela. Falou assim, o que você fez, Flora? Eu cortei meu pé. E aí a mamãe já pegou os curativos, limpou a ferida, passou remédio e enfaixou, porque fez um corte muito fundo. Crianças, a Flora ficou com muita dor. E aí depois ela chegou na mamãe, ela falou assim, mamãe, eu preciso confessar pra você, pra senhora, que eu te desobedeci. Eu tirei os chinelos do pé, a senhora falou pra não tirar e eu tirei pra brincar na enxurrada. E eu acho que isso é consequência da minha desobediência. E sabem, crianças, por causa da desobediência da Flora, ela ficou 3 dias sentada na cama sem poder se mexer, porque ela tinha que ficar com o pé pra cima. E aquele ferimento começou a infeccionar porque foi muito profundo. Então a mamãe tinha que limpar, ela não podia pisar no chão. Ou seja, ela ficou quase que o tempo todo que ela estava ali na casa, na chácara, ela não pôde brincar porque ela desobedeceu a mamãe. E hoje, com essa história que de verdade aconteceu mesmo, a gente consegue aprender também que a obediência, ela é muito importante. Quando a gente escuta do papai, da mamãe, de Deus, que a gente precisa obedecer, significa que eles querem o melhor para nós e que eles sabem o que é melhor para nós. Às vezes a gente pensa igual a Flora pensou, é rapidinho, eu vou fazer rapidinho e depois já conserto. Mas às vezes não dá tempo de consertar, às vezes quando esse rapidinho, quando vai ver, já aconteceu algo de muito ruim. Quando a gente era bem pequenininho e a gente não sabia direito do perigo, quando a gente colocou o dedo, vamos dizer assim, quando vocês sentiram o fogo, quando vocês sentem o fogo no dedo,
Vocês têm coragem de pôr o dedo lá? Que vocês já sabem que faz dodói, né? Que faz machucado se a gente ficar colocando o dedo no fogo, por exemplo. Ou quando a gente, por exemplo, a mamãe fala, não faz isso que você vai cair e machucar. A gente faz, desobedece, o que acontece? A gente vai lá, a gente sabe que vai machucar. Então tem coisas na nossa vida que depois, quando a gente vai crescendo, a gente não sabe o que pode acontecer, mas o papai e a mamãe sabem, Deus sabe. Então a gente precisa sempre se lembrar de obedecer, porque obedecer sempre é melhor. Como o tio Rafa falou, a desobediência às vezes parece mais fácil, mais legal, mas a obediência é o que agrada a Deus e que a gente também não tem consequências ruins, porque muitas das coisas que a gente desobedece pode acontecer algo de ruim com a gente. E Deus sempre sabe o que é melhor. Então hoje, com essa história, eu quero que vocês sempre se lembrem. Deu vontade de desobedecer? Lembra, Jesus fala, se você me ama, me obedece. Porque com certeza a gente vai ter sempre coisas boas acontecendo na nossa vida. Nada de mal vai nos acontecer. Vamos orar para que Deus nos ajude sempre a obedecer, por mais difícil que seja, porque eu sei, às vezes é difícil. Mas se a gente ouvir de Deus, da palavra de Deus, às vezes de um pastor, de um professor de escola bíblica, ou ouvir do papai e da mamãe, obedeça, porque é melhor para vocês e eles sabem o que estão falando. Combinado? Vamos orar? Feche os olhos, eu vou orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais uma história. Obrigada, Senhor, porque o Senhor Jesus nos ensina a sermos obedientes, porque Jesus também foi muito obediente. Jesus obedeceu muito, 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 e eu também quero, Senhor, obedecer demais meu papai e mamãe, os meus professores, a Deus principalmente. Senhor, me ajude a ser obediente. Se surgir uma situação difícil de obedecer, me ajude, me dê força para que eu seja obediente e agrade a Ti, para que eu seja mais parecido com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Te amar, que história mais linda, mas ao mesmo tempo, na hora que você começou a falar a parte do corte no pé, eu falei assim, ai. Mas é sério isso, né, tio Rafa? Sério, podia, é que foi só um corte no pé, mas ela poderia até ter pego um lugar mais sério, ter caído, e misericórdia que acontecido com essa menina com a Flora. Mas olha a importância da obediência, gente. Deus, se tem uma coisa que Deus não suporta, que eu estou até, é um pensamento do tio Rafa, tá? Mas se olhar, né, as coisas como aconteceram, acho que a desobediência é uma coisa que Deus, ele deve, sabe? Porque o Adão e Eva desobedeceram, foi o primeiro pecado se a gente for olhar, for parar pra ver, foi uma desobediência, né? Deus deu uma ordem, não coma desse fruto. O que a Eva fez? Eva deu ouvido à serpente, Adão deu ouvido para Eva e estamos aqui hoje, mas graças a Deus por Jesus. E Jesus Cristo é o nosso principal exemplo de obediência. Jesus obedecia a tudo, obedecia a seus pais, obedecia a palavra de Deus e obedecia até crianças. Se você parar para ler os últimos capítulos dos evangelhos, né, Marcos, Lucas, João, Mateus, você vai ver que Jesus, ele falava assim, estava no último momento de vida orando para Deus, falou, Pai, eu tô com medo, né? Tô com medo da cruz. Se possível, tira essa de mim, né? Vamos traduzir, parafrasear, né? Vamos contextualizar. Deus, se possível, passa isso de mim, mas contudo, mas além da minha vontade, que se faça a sua, ou seja, eu vou obedecer aquilo que o Senhor mandar. Então, Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia fala sobre isso, né? E Jesus sabia do que Deus gostava, né, tio Rafa? Ele conhecia os mandamentos, né? Que é o que a gente falou de ler a palavra de Deus. Jesus sabia do que Deus gostava. Então, para a gente também saber quais são os mandamentos e sermos parecidos com Jesus, a gente precisa aprender mais da palavra dele. Exatamente. E sabe, tio Rafa, às vezes a gente pode ver uma situação que tá todo mundo fazendo uma coisa. É isso que eu falo. Tá todo mundo fazendo aquilo e de repente você fala, e agora? Eu vou fazer o que todo mundo tá fazendo ou eu vou obedecer a Deus? Sério isso, hein? É muito sério, porque às vezes a gente vai guiado pela vontade de todo mundo. Eu lembro da minha mãe falando assim, você é todo mundo? Se todo mundo pular da ponte, você vai pular da ponte também? Aquele ditado, né, que a gente escuta a mamãe, mas e se todo mundo fizer, você vai fazer também?
É sério isso, A Bíblia fala exatamente sobre isso. Você tem que fazer o que a palavra de Deus está falando, o que a palavra de Deus fala. Se todos os seus amiguinhos desobedecem, você tem que ser obediente. Ai, tio, mas vamos excluir. Saiba de uma coisa, se as pessoas te excluírem, Deus sempre vai estar junto de você, criança. A gente quer... Significa que você está sendo obediente. Exatamente, mesmo, a gente né? quer frisar para vocês aqui. É difícil, a gente sabe que é difícil, nós já passamos pela idade de vocês, a gente sabe disso, mas a gente tem que ter certeza que no nosso coração, que junto de nós tem um Deus poderoso que está olhando pra gente agora, fazendo o melhor. Sabe que história de obediência eu lembro também de chamar? Daniel e os amigos dele. Sadraque, Mesaque e Abednego, nós contamos essa história há um tempinho atrás aqui já também. Tinha uma ordem, ao tocar a trombeta tem que ajoelhar. O que os meninos fizeram? Não se ajoelharam. E todo mundo se ajoelhou. Todo mundo se ajoelhou. Só ficou os 3 lá de pé assim, Eles não sabiam que o rei ia ver. Exato, eles estavam desobedecendo uma ordem, uma ordem errada, né? Que era se prostrar diante de uma estátua, mas estavam obedecendo a Deus. E por causa disso, Deus se mostrou presente junto com eles. E sabe, tio Rafa, às vezes se a gente fala assim, os meus amiguinhos vão me excluir, então significa que não são os amiguinhos certos pra você. Exatamente. Com certeza Deus vai colocar os amiguinhos, porque se eles estão fazendo coisa errada, não é boa companhia pra você. Então procura amiguinhos que façam a coisa certa. Uma coisa certa, te amar. Como eram os 4 amigos, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Misael, Azarias, Ananias, os nomes certos deles. Os 3 estavam juntos nisso, né? Daniel não estava nesse momento, Daniel já estava fazendo outra coisa, mas mais na frente mostra que foi dada uma nova ordem. Daniel não foi contra o que Deus falava, crianças. Então assim, estamos batendo na tecla, estamos falando bem forte com vocês, estamos falando, insistindo, porque obediência agrada a Deus em primeiro lugar. Saiba disso, obedecer agrada a Deus. Não queira agradar pessoas. Exatamente. Né? Além de agradar seu papai e sua mãe, você vai agradar a Deus. Tá? Agradar a Deus é o mais importante que você tem que pensar na sua vida. É isso aí. Beleza? E então esse foi o número 4. Falta mais um. Olha só. Porque mais setembro a gente teve 4 cestas, mas acabou, a gente vai pegar acabando, mais uma tá cesta acabando de outubro. Hoje, a última sexta de setembro. Porque outubro, tio Rafa, tem muita coisa legal. Mas não fala ainda. Não vou falar. Mas a gente vai ter mais um sobre o caráter de Cristo, tá bom, Sim, vai ter o número 5. Então, ó, 5. Surpresa pra semana que vem. E não se esqueça que nós sempre falamos pra você que nesse programa, curta esse vídeo, dê o like nesse vídeo, aqui embaixo clica no gostei. Comente nesse vídeo também o que você mais gosta. Se você gostou do programa, se você está gostando, é importante a gente saber se você está gostando do que a gente está falando aqui. E se inscreva nesse canal, porque além da programação que nós temos aqui nas Ondas da Graça, você também tem o culto infantil, tem a escola bíblica, tem muita coisa bacana para você poder aprender mais sobre a palavra de Deus. Isso aí. Beleza? Semana que vem estamos de volta. É isso aí. Beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.